Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a declaração dada ontem pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Depois de se eleger com o apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio disse que nunca foi bolsonarista raiz. Paulinha, explica pra gente. Pois é, em entrevista, o governador eleito de São Paulo defendeu a pacificação do país e se disse contrariado com as críticas que recebe, por vezes, de bolsonaristas. Vamos conferir as aspas aqui do Tarcísio. Eu nunca fui bolsonarista raiz, comungo das ideias econômicas, principalmente deste governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural. Um episódio recente, bastante criticado pela base bolsonarista, foi quando Tarcísio se sentou ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Sobre a relação com o STF, ele disse o seguinte, olha o que disse o Tarcísio. Queriam que eu me levantasse e saísse? Sou governador eleito de São Paulo, vou conversar com ministros do STF. Não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Vamos conversar com ministros do STF. Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro da infraestrutura, precisei dele, ele ajudou o ministério. Sempre votou a favor das nossas demandas, mas os caras, entre aspas, me esculhambaram. Os caras que ele diz aí, né, essa base bolsonarista. Sobre o diálogo com Lula, Tarcísio disse o seguinte, aqui aspas, é fundamental ter uma conversa com o governo federal. Obviamente, quando for chamado, depois da posse, vou lá sem problema nenhum. E quando entender que preciso recorrer a ele, também. O governador eleito do estado de São Paulo falou ainda sobre Bolsonaro. Olha o que disse o Tarcísio. Tenho muita gratidão pelo presidente e temos conversado quando vou a Brasília. Tenho falado muito da necessidade dele sair do casulo, de se posicionar como liderança de centro-direita, de atuar na sucessão da mesa e fazer uma oposição responsável e ser voz crítica, por exemplo, da maneira como a PEC do estouro foi apresentada. Tarcísio falou ainda sobre nomes das secretarias, disse que seria um luxo ter o Paulo Guedes como secretário da Fazenda, mas que acha muito difícil ele aceitar, né? E que o secretário seria então o Samuel Chinopita, que foi da equipe do Guedes e que conduz a área de economia da transição. O Tarcísio falou também sobre a aposta no Guilherme Derrite à frente da Polícia Militar, ele que foi capitão da rota. Então, um pequeno resumo aí das falas do Tarcísio de Freitas. Muito bem. Cadê o nosso Zé Maria Trindade? Ô Zé, o que você achou aí dessas falas do Tarcísio? Ele tá virando a página, Zé? Não, é natural. Olha, Paulo, na semana passada a política tem as frases, as ideias traduzidas através de frases, e principalmente os nordestinos que gostam muito de fazer esses exemplos, né? E eu ouvi a seguinte frase: Zé Maria, nós estamos vivendo numa época que vaca não está conhecendo bezerro no meio do pasto. Tamanha a confusão política que há. E ele me disse também que era candidato ao governo no estado do... Eu vou falar logo o nome que pronto. É o governo da Bahia. Ele era candidato ao governo da Bahia com apoio do Bolsonaro. E aí o que acontecia? Eleitores do próprio grupo criticavam ele demais. Ele me mostrou na página dele, ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, vai lá até hoje no Palácio e tal, e ele disse: vou ser oposição a esse governo durante esses 4 anos, vou seguir, vou acompanhar e tal e tal. Foi super criticado, porque ele admitiu que haverá um novo governo Lula, para se ter uma ideia, né? Então, há essas divergências. E eu não acho que existam tantos bolsonaristas raiz. Existe um povo raiz que abraçou a causa Bolsonaro. Daquele jeito dele de vou tirar o governo da cacunda dos empresários. Ele ganhou meio mundo dos empresários que se sentem explorados pelo governo num momento caótico ali de legislação. O empresário quer muito segurança jurídica, é a principal reivindicação. O empresário nem quer tanto dinheiro, o principal é segurança jurídica. E o Bolsonaro prometeu isso, o grupo liberal abraçou o Bolsonaro. É isso o bolsonarismo, essa ideia de acabar com os chiqueirinhos, com os cartórios,
com aquela economia cheia de gente ganhando sem trabalhar, né? Então, essa é a ideia do bolsonarismo. E nessa ideia do bolsonarismo está, sim, o governador eleito de São Paulo. Estão vários deputados, né? Alguns que saem. Eu recebi até uma mensagem do filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. A mensagem é assim: todos que negaram o bolsonarismo se deram mal. E foi verdade. Os que foram eleitos na primeira eleição em nome do Bolsonaro, e como a Joyce e outros, né, que brigaram, todos se deram mal na política, e todos se deram mal no contexto geral. Porque aí vem outra frase, né? Catitu que anda sozinho vira comida de bicho. O que quer dizer essa frase? É que o político não pode andar sozinho, ele tem que andar em grupo, igual os catitus, que se defendem melhor. Então, quando um eleito pelo grupo do Bolsonaro se afasta do Bolsonaro, ele não é abraçado pelo outro lado, pela esquerda. E aí ele vira bicho que anda sozinho, catitu que anda sozinho, que vira comida de bicho. Então, esse é o debate. Não existe esse bolsonarismo centrado na figura, na pessoa do presidente, mas um conjunto de ideias que ele citou aí. Tarcísio disse muito bem quais são as ideias desse grupo, né? Muito bem. Meu querido Felipe Campos, Zoe Martínez também gostaria de comentar a respeito das falas de Zé Maria Trindade, mas antes eu preciso ir para um rápido, muito curto intervalo comercial. Eu, se fosse você, não saía daí. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safra Trends. Como será a nova economia no Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? E as análises do cenário global e seus impactos nos investimentos? O que esperar da renda fixa, renda variável e muito mais? Safra Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro. Curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai dar Brasil, vai de bob.com. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o Curso Toro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Toro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Vamos lá, Brasil! Quem é que me faz ser capaz de vencer? Quem é que me dá a certeza de ser? Quem vira a realidade? Tantos sonhos de felicidade. Quem é que me faz conquistar meu lugar? Quem é? Eu já sei, vai lá, Brasil. Eu já sei, vai lá, Brasil.
10h41, a gente está de volta aqui ao vivo nesta terça-feira no Morning Show da Jovem Pan News, conversando um pouco sobre as falas, meu querido Felipe Campos, de Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que não é bolsonarista raiz. Sabe de uma coisa? Eu não gosto desse tipo de declaração, sabe? Uma porque a gente sabe que durante a campanha do Tarcísio, também o Bolsonaro pegou na mão dele ali e foi, e saiu, e andou, e passeou. Eu não gosto desse tipo de conduta. Eu acho que quando você não tem o que dizer, você simplesmente fica quieto, não fala absolutamente nada. Porque daí eu acho que você começa a navegar contra aí toda uma história que te favoreceu, né? Até porque nós sabemos que ele talvez tenha sido eleito também, né? Não quero colocar aqui a competência dele em xeque, até pelo fato do próprio presidente Jair Bolsonaro ter assumido ali a campanha e ter comprado a briga dele. Então, eu acho que só uma dica para o nosso querido e amado governador que vai assumir. Eu acho que ele tem que tomar muito cuidado agora com as declarações daqui para frente, porque tem muita gente de olho. Para vocês que estão nos acompanhando, são 10h42, a gente está conversando um pouco sobre as declarações recentes do governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que não é bolsonarista raiz. Por favor, Paulinha Carvalho. Eu entendo isso que o Felipe está falando, e é verdade, não pega bem, mas eu acho que o Tarcísio sempre andou aí nessa linha, né? De não se meter mais com a parte ideológica, ficar muito na parte de resultado, né? Tanto que era um ministro que todo mundo tinha ali um apreço, acho que até a imprensa mesmo, ele atendia a imprensa, uma pessoa mais expositiva no sentido do que ele estava fazendo. Ele sempre foi um pouco essa pessoa que não mexia muito mais ali com essa parte ideológica. Agora, o que eu achei que também é bem polêmico é a fala dele sobre o STF. Até queria saber como a Zoe vê essa fala, porque a gente estava conversando aqui, na hora eu vi que pegou, né, de elogiar o Barroso e de dizer que não vai cometer o mesmo erro do governo federal de esticar essa corda com outros poderes. Vendo como se fosse um erro, né? Não, assim, dizendo, né, com todas as letras. Assim, a Paulinha tá certa nesse comentário dela de que o Tarcísio, ele sempre foi muito independente. Ele sempre deixou claro que não é um bolsonarista, não é da extrema direita. Então, nos bastidores, sempre se comentava sobre isso. É importante ressaltar que ele sempre mostra a lealdade que ele tem, a gratidão que ele tem pelo presidente Bolsonaro. Até mesmo aqui no programa eu comentei que no dia do resultado, ele, claro, ficou feliz que ele venceu, mas não demonstrou aquela alegria mesmo, porque ele estava bem dividido, triste com o resultado aí, a presidência da República. Estava bem triste porque o presidente Bolsonaro não conseguiu ser reeleito. Mas me deixa muito triste e vejo, assim, uma grande decepção para mim essas falas do Tarcísio, do governador Tarcísio. Eu torci muito para ele ser eleito. Sei que ele é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa técnica, mas nesse momento que estamos vivendo, e daqui a pouco a gente vai comentar com uma deputada federal que foi eleita com mais de 200 mil votos e agora está assim, em rede social, em suas redes sociais, né? É uma coisa muito triste o Tarcísio vir a público e elogiar o Barroso que interferiu aí no legislativo, na cara de pau, na cara dura mesmo, foi lá, interferiu na discussão sobre o voto impresso auditável, vendo todas as ilegalidades, as perseguições, né, as derrubadas de perfis, não só de parlamentares, como também de ativistas, a perseguição, por exemplo, a Jovem Pan, a comentaristas. Então, vendo tudo isso, o Tarcísio chegar, elogiar o Barroso, falar sobre pacificação. Sim, precisamos de uma pacificação do país, mas os ministros, o Supremo Tribunal Federal já mostrou que não quer pacificação, tanto é que ontem derrubou mais 2 perfis aí de deputados federais eleitos democraticamente. Queremos pacificação? Queremos. Mas qual é a pacificação a que o Tarcísio se refere? A que a direita fique quieta com uma mordaça na boca? A que os parlamentares não possam fazer uma oposição ferrenha ao governo do Lula? É assim que a gente vai conseguir a pacificação? Que todo mundo fique quieto, silenciado, cerceado, que eu tenho aqui que me reprimir e pensar
em cada palavrinha que eu vou usar, que a Jovem Pan tenha que se policiar em que notícia pode colocar no ar ou não pode, com medo aí de censura. Essa é a pacificação que o Tarcísio defende? Ele deveria tecer críticas a esses ministros, a esse ministro que ele elogiou. E não aos bolsonaristas, não somos nossos radicais. Ele, com esse discurso, reforça a inversão de valores que hoje a gente vive na sociedade, onde quem é a favor da democracia, quem defende a democracia para o seu lado e para o lado dos outros, mesmo que por maior que a besteira que você fale, somos taxados de antidemocráticos. E os antidemocráticos, aqueles que perseguem de fato, são vistos como os defensores da liberdade. Então o Tarcísio, ele reforça a inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil. Vi como uma fala muito triste e infeliz, e fiquei bem decepcionada com essa fala do governador de São Paulo.